é chegada a hora de firmar nossa porteira. Saudações intergalácticas, meus queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Lu Costa e vocês estão aqui na nave astrológica do Natural Journey. Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que vocês estejam bem, que vocês tenham aproveitado o final de semana. Tô passando por aqui como de praxe para a gente conversar um pouquinho sobre a novela Celeste, a gente entender quais são os principais aspectos astrológicos que estarão ativos no céu ao longo dessa semana e como a gente pode tirar o melhor proveito dessas energias cabulosas que estão à nossa disposição no céu nesse momento. E essa semana já começou com tudo, né? Uma semana que começa com eclipse solar total no signo de Áries. Eu pensei em gravar esse vídeo no final de semana, mas eu também estou sendo fortemente impactada pelos trânsitos astrológicos, então não consegui reservar um tempo para isso, porque eu tive que lidar com uma série de mudanças e situações que se apresentaram na minha vida, mas eu não queria deixar de gravar esse vídeo. Agora, segunda-feira, 7 horas da noite, resolvi gravar de qualquer maneira, mesmo estando um pouco atrasada, né, porque quero falar sobre o eclipse, mas o eclipse já aconteceu, então o eclipse ele teve o seu apogeu às 3h17 da tarde, mas eu resolvi gravar de qualquer maneira, né, porque o eclipse é um dos principais trânsitos astrológicos que a gente tem para esse mês, para o ano de 2024, a gente também tem outros aspectos bem importantes acontecendo ao longo do mês de abril, né, então a gente tem algumas conjunções, né, alguns encontros que os planetas estão fazendo lá em cima no céu, que são aspectos muito poderosos, né? E como esse canal é um canal de astrologia no final das contas, né? Um canal onde eu aproveito para compartilhar com vocês um pouco do que eu sei acerca da astrologia, mas eu também aproveito, né, os trânsitos astrológicos para fazer algumas reflexões sobre espiritualidade, autoconhecimento, compartilhando com vocês tudo que eu sei, tudo que eu venho aprendendo nessa jornada incrível que é a vida, né? Transitando aí pelos espaços que eu transito, mas sempre tendo a astrologia como base, né, como fundamento, norteando, inspirando essas reflexões todas. E aí eu pensei, deixar de gravar um vídeo para falar sobre o eclipse solar total no signo de Áries, da conjunção de Marte com Saturno, do encontro de Júpiter com Urano, seria muito leviano da minha parte, né? Então, assim, abril a gente tem os principais trânsitos astrológicos, né, os principais aspectos de 2024, todos centralizados ali no mês de abril, né? Então eu resolvi gravar esse vídeo mesmo estando um pouco atrasada e mesmo sabendo que talvez eu não consiga concluir esse vídeo, porque a gente está vivendo uma fase aí de Mercúrio retrógrado, né, onde a comunicação fica meio truncada, né, os meios de comunicação também costumam dar pau, YouTube, celular, então nem sei se eu vou conseguir gravar esse vídeo no final das contas, mas eu resolvi tentar, né, pela importância dos trânsitos astrológicos que estão ativos no céu ao longo dessa semana. Então vamos começar falando sobre ele, né, sobre o eclipse, né, imagino que vocês devam ter acessado alguma informação sobre o eclipse, porque muita informação sobre esse eclipse foi veiculada na mídia, né, YouTube, redes sociais, tanto numa perspectiva astronômica quanto numa perspectiva astrológica, né? Então, astronomicamente falando, o eclipse ele foi visível ali na América do Norte, né, em algumas partes da América Central. Então, quero ver até se eu encontro uma imagem legal do eclipse, né, para compartilhar aqui com vocês, porque além de ser um aspecto astrológico importantíssimo, que promete provocar algumas transformações profundas nas nossas vidas, também é um fenômeno astronômico muito bonito, né? Então, eu trabalho em empresa, eu tenho algumas colegas que ficam em Miami, elas me mandaram alguns vídeos, né, do eclipse, elas pararam para assistir o eclipse e me mandaram alguns vídeos que, por serem vídeos amadores, eu amo minhas amigas, tá? Obrigada pelos vídeos, mas assim, como são vídeos mais amadores, eles não ficaram tão powers assim para compartilhar aqui com vocês, então vou ver se eu acho alguma coisa aqui na internet para projetar aqui a cena do eclipse, né, porque realmente é um fenômeno astronômico muito interessante, não só de ser observado, mas de ser vivido, de ser experienciado, né, porque a natureza, ela se transforma durante um eclipse. Então, só recapitulando, né, o eclipse solar é quando a gente tem uma conjunção do Sol com a Lua, né?
Então é quando a Lua passa na frente do Sol e por alguns minutos a gente tem essa experiência, né, de ser noite em pleno dia. Então a Lua ela bloqueia os raios solares e aí fica aquela penumbra, né? Então é um fenômeno muito interessante porque a natureza também se transforma quando a gente tem um eclipse. Então os animais eles se comportam de uma maneira diferente, as plantinhas, né, que só abrem, por exemplo, durante o dia, elas fecham durante o eclipse, então toda a natureza ela se movimenta em conformidade, né, com aquele eclipse como se fosse noite, né, mas na verdade é dia. Então é muito louco, né, porque por alguns minutos a Lua ela bloqueia a fonte de vida na Terra, né? Então é como se por alguns minutos a gente não fosse agraciado, né, por essa fonte de vida, né? Então um fenômeno que além de ser bonito de observar, deve ser muito interessante de sentir. Eu me lembro que eu tive essa experiência, né, de observar o eclipse solar total, mas eu era muito pequenininha, estava na escola, né? Eu lembro que a gente foi ali pro pátio, né? Era aquelas, ai, como é que chama aquele negócio ali de foto, né? Aqueles negativos de foto, né? Ai, gente, eu sou da década de 80, tá? Então deram aqueles negativos de foto pra gente olhar, né? Que não podia olhar a olho nu, né? A gente ainda não tinha esses óculos todos, né? Que hoje a galera usa para assistir o eclipse, mas eu não tenho, assim, uma experiência muito concreta, né? Porque eu era muito pequena. Mas um dia ainda hei de assistir, né, de experienciar o eclipse total na vida, com toda a certeza do mundo. E astrologicamente falando, é um fenômeno que costuma marcar momentos importantes das nossas vidas, né? Então, lembrando que o eclipse ele aconteceu na data de hoje, né? Então a gente teve o apogeu aí do eclipse às 13h17 da tarde, mas a energia do eclipse ela vai reverberar pelos próximos 6 meses, né? Então a gente ainda vai trabalhar com todos os temas que foram desencadeados ou que ainda serão desencadeados em virtude desse eclipse, né? Então a gente vai trabalhar com esses assuntos ao longo de todo o ano. Lembrando que a gente já teve um spoiler, né? Porque a gente teve o primeiro eclipse lunar, né? O eclipse lunar, né? Então eu falei que o eclipse solar é uma conjunção do Sol com a Lua e o eclipse lunar é uma oposição do Sol e da Lua, né? Então aqui a gente tem o Sol, aqui a gente tem a Terra e aqui a gente tem a Lua, né? Então a Terra projeta a sua sombra na Lua, né? Então o eclipse lunar ele sempre acontece na Lua cheia e o eclipse solar ele sempre acontece na Lua nova. Então a gente já teve o primeiro eclipse acontecendo dentro desse eixo Áries e Libra, de forma que a gente já teve um spoiler dos assuntos que serão tratados durante essa temporada de eclipses, né? Porque a gente segue tendo eclipses dentro desse eixo e a gente já vai ter em 2024 um spoiler da próxima temporada de eclipses que vai passar a acontecer no eixo Peixes e Virgem, né? Então a gente já vai ter um eclipse aí no signo de Peixes, mas de qualquer maneira a gente segue trabalhando, né, enquanto humanidade, a gente segue trabalhando os temas aí de Áries e Libra, né? Então os eclipses, eles sempre acontecem, gente, em pontos no céu que a gente chama de nodos lunares, né? Então os nodos lunares, eles são o ponto de intersecção entre a órbita do Sol e a órbita da Lua, né? E esses pontos eles mudam, né? Por isso que a gente tem a mudança dos nodos lunares aí a cada ano, né? Então o nodo norte ele está em Áries, de forma que o nodo sul ele está em Libra, né? O nodo sul ele sempre vai representar aquilo que a gente precisa se libertar, aquilo que a gente precisa expurgar, aquilo que a gente precisa abrir mão, né? E o nodo norte ele aponta para a gente a direção. O nodo norte que nesse momento está ali no signo de Áries, né? Então, esse foi um eclipse, assim, além, né, de ser um eclipse que tem toda essa potência de transformação, né, de transmutação, de mudança, de revelação, de acesso a questões ocultas, inconscientes, né, que já são, né, características aí dos eclipses, foi um eclipse ainda mais potente, né, porque ele fez uma conjunção exata com Quiron, né. Quiron é um asteroide que fala basicamente sobre as nossas feridas, feridas não curadas, né? Então, ele fez uma conjunção exata, né? Sol, Lua e Quiron estavam numa conjunção exata, alinhados a 19 graus e 20 e tantos minutos ali de Áries.
essa não é uma coincidência do universo, tá, gente? É uma sincronicidade, é um convite. Então, os eclipses, eles já trazem essa potência da gente entrar em contato com questões ocultas, inconscientes, obscuras, né? Ele costuma marcar alguns momentos de mudança nas nossas vidas, trazer algumas transformações para as nossas vidas. E com essa conjunção aí com Quiron, a gente pode ter acesso, a gente pode ter tido acesso e a gente pode vir a ter acesso não só a questões ocultas, né, a segredos, a questões inconscientes, mas às nossas dores, né, dores que não foram curadas e que talvez nunca sejam curadas, né. Então, assim como na mitologia, Quiron é um ser mitológico que tem uma ferida que nunca cura, né? Uma ferida que nunca sara. Então ele precisa aprender a lidar com aquela dor, ele precisa aprender a conviver com aquela ferida, né? E como ele convive com ela, com aquela ferida ao longo, né, de toda a sua vida, ele passa a entender, né, sobre aquela dor, a ser um mestre, né, um curador daquela dor, né? Então, da mesma forma que Quiron nunca conseguiu curar a sua ferida, né, em vida, talvez a gente também não consiga curar algumas feridas, né? Então, eu vejo que algumas pessoas têm falado sobre o potencial de cura desses eclipses, né? Porque a gente vai ter a oportunidade de acessar algumas questões obscuras, sombrias, inconscientes, e como está fazendo essa conjunção com Quiron, a gente vai acessar feridas, né? E aí, esse acesso às feridas traz esse potencial de cura, né? Porque a gente só consegue curar aquilo que a gente tem consciência, né? Então a consciência é 90% do caminho andado. Mas ao mesmo tempo, eu também acredito que tem algumas feridas que, assim como Quiron, não serão curadas ao longo dessa vida, né? Porque só ter consciência sobre o problema não faz necessariamente a gente curar esse problema. Então algumas feridas elas vão permanecer abertas ao longo de toda a nossa vida, né? E a gente vai precisar sim aprender a conviver com aquela dor, né? Ao passo que a gente se torne curadores, né? Ao passo que a gente possa, inclusive, compartilhar conselhos com pessoas que passam por aquele mesmo tipo de situação. Então, vou dar um exemplo bem banal, tá? Eu tenho um problema no quadril, né? Eu tenho um problema de desgaste de cartilagem entre o fêmur e o quadril. Então, quando eu encontro pessoas que têm esse mesmo problema que eu, nossa, eu dou várias dicas de coisas que eu faço para lidar com a dor, né? Porque é um problema irreversível, né? A cartilagem, ela nunca mais vai ser formada no meu corpo, né? Desgastou, já era. O máximo que eu posso fazer, por exemplo, é uma aplicação de ácido hialurônico com corticoide, né? Para formar essa camada fake, né? De cartilagem, né? Tem pilates, fisioterapia, fortalecimento muscular e etc e tal, para aprender a conviver com a dor, para reduzir a dor, né? Mas não para eliminar a dor, porque para curar esse problema, assim, já era, eu não vou conseguir curar, né? Então, tô dando um exemplo físico, mas a gente pode estender essa metáfora, esse exemplo, para questões emocionais também, né? Então, eu tenho algumas feridas na minha vida que eu tenho certeza que eu nunca vou curar, né? Que eu tenho certeza que eu vou precisar aprender a lidar com essas questões todas, né? De forma que seja menos doloroso, de forma que seja menos sofrido para mim, né? Então, com esse eclipse acontecendo em conjunção com Quiron, pode ser que a gente acesse essas feridas, que são feridas, assim, que a gente tem muita dificuldade de olhar, né? Então aquelas feridas assim que são feridas que estão abertas, são feridas que não cicatrizaram, são feridas que não foram curadas, mas que estão ali, né? Então talvez o potencial desse eclipse seja muito mais um reconhecimento dessas feridas, uma apropriação dessas feridas, né? Sou eu também, né? Isso também pertence a mim, faz parte do histórico da minha vida, do que uma cura efetiva dessas feridas, né? Mas ao mesmo tempo também acredito, né, que tendo a consciência de que essas feridas estão ali, a gente aumenta o nosso potencial de cura, porque a gente vai buscar por terapias, por ajuda, né, para tentar cicatrizar essa ferida, né? Agora eu esqueci o termo em japonês e nem vou tentar falar, né? Porque se eu tentar falar, eu vou falar errado, né? Que é um termo em japonês que fala sobre a imperfeição da vida, né? Então, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas quando uma xícara de chá, né? Um bule ali de chá se parte, quebra, né? Os japoneses eles não compram outro, né? Eles remendam. E esses remendos, né? Esses itens que são remendados, eles têm um valor ainda maior, né? Eles são ainda mais valorizados, porque eles representam as imperfeições da vida. A vida é imperfeita, né? Então os orientais, eles
têm uma relação que eu considero muito mais sábia, né, e muito mais verdadeira com a vida, porque eles não tentam esconder o lado feio, né, o lado defeituoso da vida. Pelo contrário, eles entendem, né, que aquele defeito, né, aqueles remendos representam a história daquele objeto. Né? Então, reconhecer as dores que te habitam, reconhecer as suas feridas, bater no peito e falar: isso é meu, cara. Isso faz parte de quem eu sou, né? Isso me tornou a pessoa que eu sou hoje, né? As minhas dores, os meus traumas, os meus tropeços, eles me tornaram nessa pessoa única, exclusiva que eu sou hoje, né? E eu desenvolvi resiliência, né? E eu desenvolvi paciência, eu desenvolvi força, né? Eu desenvolvi tônus, né? Então isso faz parte de quem eu sou, né? Então é isso, né? Você pode acessar algumas feridas e pode ser que não seja para curar, né? Seja simplesmente para reconhecer. Feridas essas que podem estar relacionadas à sua falta de independência e autonomia na vida, né? Então, lembrando que Mercúrio está retrógrado ali no signo de Áries, né? Todos esses aspectos estão acontecendo no signo de Áries, então a gente tem um stellium ali no signo de Áries, né? E Áries fala sobre a independência, sobre a coragem da gente ser quem a gente da nossa autoconfiança, né? Do nosso senso de identidade, de individualidade. Então, essas sombras, as sombras que você vai acessar aí decorrentes desse eclipse, elas podem estar muito relacionadas a isso, né? As sombras que te impedem de trilhar um caminho que seja mais pioneiro, né? Sombras que te impedem de se manifestar de uma maneira mais autêntica, de uma maneira livre, de uma maneira espontânea, de uma maneira verdadeira, né? Sombras que te impedem de se lançar para novas aventuras, né? Para um novo caminho que você acredita que está mais alinhado a quem você é. Sombras que te colocam em relações de codependência, né, que fazem você permanecer por mais tempo que você deveria em determinadas relações, né, que faz você passar por cima das suas necessidades para agradar os outros, né? Então você pode acessar essas feridas, essas sombras, né, que fazem com que você não se manifeste de uma maneira espontânea, livre, autêntica, né, que te coloque nessas relações aí abusivas de codependência. Então, não vai ser fácil. Eclipse nunca é fácil, né, gente? Assim, essas mudanças todas, elas mexem bastante com a gente, né? Mas, ao mesmo tempo, é muito fortalecedor, né? E muito libertador, né? Então, independente do que você acesse, durante esse eclipse, saiba que no final do dia tá tudo exatamente no seu devido lugar, né? E que tudo que a gente vai acessar nesse momento, na minha visão, acaba sendo uma colheita kármica, né? A gente está vivendo um momento muito forte de colheita na minha visão, né? Porque o regente do signo onde está acontecendo o eclipse, né? Então o eclipse está acontecendo ali no signo de Áries, aconteceu no signo de Áries, o regente de Áries é Marte. E Marte essa semana está fazendo uma conjunção com Saturno no signo de Peixes, né? Que coisa maravilhosa que é a astrologia, né? Porque quando a gente teve o eclipse lunar lá no signo de Libra, né? O regente de Libra, que é Vênus, também estava fazendo um encontro, uma conversa, né? Uma conjunção com Saturno. E Saturno é um planeta que fala sobre karma, né, sobre a ação do tempo, que fala sobre colheita, né, que fala sobre cobrança. Você fatalmente vai colher os frutos das sementes que você plantou, né, de uma maneira fria e calculista, né. Saturno, ele é um matemático, ele bota ali na balancinha, tá, fez aqui, né, recebeu acolá, né, simples assim, né, uma matemática bem fria. Que é a lei da ação e da reação, a lei do karma, né? Acontecendo no signo de Peixes. Então, esse encontro de Marte, né, com o Saturno está acontecendo ali no signo de Peixes, que é um signo que fala sobre finalizações, né? O último signo aí do zodíaco que também fala sobre karma, né? Então, eu entendo que nesse momento, seja lá o que se manifestar, o que acontecer nas nossas vidas, é colheita, né? Então, Saturno, né, essa conjunção aí de Saturno com Marte, também está pedindo para a gente agir com maturidade e com responsabilidade. Com todas essas questões que vão emergir a partir desse eclipse, né? A gente adotar uma postura sábia, né? A gente levar em consideração os nossos aprendizados, né? Tudo aquilo que a gente viveu ao longo da vida, né? Para lidar com todas essas questões com sabedoria, com maturidade, com responsabilidade, né? Para não cometer os mesmos erros.
Então, é isso, né? Eu acredito que seja um momento de colheita, e esse aspecto aí, né, de Marte e Saturno, ele tá trazendo pra gente, né, esse senso de responsabilidade, né, de maturidade, mas ao mesmo tempo é um trânsito bastante desafiador, diria eu, né? Porque Marte é o planeta que fala sobre a nossa pulsão de vida, a nossa energia vital, e Saturno ele fala sobre o peso da responsabilidade, né? Ele também fala sobre autoridade, sobre poder. Né? Então a gente junta ali, né, o símbolo da autoridade e do poder, né, com a energia agressiva e bélica de Marte, e a gente pode ter o eclodir aí de algumas guerras, né, de algumas situações desafiadoras envolvendo essa questão da autoridade, do poder, né, e essa energia bélica de Marte. Então a gente precisa ver, né, como tudo isso vai reverberar, né, na astrologia mundial aí, né, em aspectos sociais e políticos, mas é um aspecto tenso, né, onde a gente pode ter algumas brigas, né, de poderosos, né, envolvendo aí essa disputa por poder, e a gente também pode ter algumas questões envolvendo a natureza mesmo, né? Porque Capricórnio é a Terra, mas é a Terra ancestral, né? A Terra que existe por aqui desde a época dos dinossauros, né? Então a Terra que já viu de tudo acontecer, essa Terra ancestral, né? E Marte, essa energia, né? Essa energia vital, né? Então a gente pode ter terremotos acontecendo dentro desse período e talvez maremotos, né? Porque como a gente tem esse encontro acontecendo ali no signo de peixes, a gente pode ter alguns abalos sísmicos lá no fundo do mar, né? Isso pode desencadear maremotos, enfim. Então vamos ver, né, como tudo isso vai reverberar, né, num cenário ecológico e também da economia mundial, mas nas nossas vidas a gente também pode estar sendo invadida aí por esse peso da responsabilidade, né, assim, da gente agir com mais maturidade, né, e a gente também pode estar se sentindo aí um pouco inquietos. E aí, assim, não é ainda o momento de agir, por mais que essa seja uma lua nova em Áries, né? A lua nova por si só, ela já traz essa potência de novos inícios. E essa é a primeira lua nova do ano novo astrológico, né? Uma lua nova no signo de Áries, Áries que é o grande iniciador do zodíaco, mas Mercúrio está retrógrado, né? Então, Mercúrio, que é o planeta aí que rege a comunicação, né, que rege os nossos pensamentos, os meios de comunicação, os veículos aí, os meios de transporte também, ele está retrógrado também no signo de Áries, né, pedindo, por mais que seja uma lua nova, né, por mais que a gente esteja vivendo aí essa energia de iniciar algo novo, Mercúrio está pedindo para a gente dar uma segurada, né, para a gente revisar as coisas, né, então é um momento de revisão. E eu acho que é um momento, assim, muito positivo para a gente revisar as coisas, né? Porque no eclipse a gente pode, inclusive, entrar em contato com algumas questões lá do nosso passado, né? Com sombras do passado, né? Com medos, inseguranças, traumas, né? Que foram plantados lá na nossa infância, né? Enfim, relações aí do passado, né? Então a gente está entrando em contato com todas essas questões. Então é um momento de revisar. Ainda não é o momento de agir, né? Por mais que a gente esteja sendo invadida por essa energia, né, de querer se lançar para novas aventuras, de querer desbravar novos caminhos, né, de querer realmente iniciar algo novo, Mercúrio retrógrado está pedindo para a gente dar uma segurada, para a gente planejar melhor a nossa estratégia, né, fazendo uso ali da maturidade de Saturno, né, então se movimentando, agindo com maturidade, com responsabilidade, com sabedoria, né, e revisando as coisas antes de partir para ação, que é o pedido de Mercúrio retrógrado, né? Então, durante esse período de retrogradação de Mercúrio, eu não recomendo que vocês iniciem nada novo, né? Mas que vocês aproveitem para trabalhar com todos esses conteúdos que vão ser desencadeados ou que já foram desencadeados em virtude do eclipse, né? E que vocês revisem o plano de ação de vocês, que vocês revisem o planejamento de vocês, para que quando o Mercúrio voltar aí para o seu movimento direto, vocês possam partir para ação de uma maneira muito mais estruturada, né? Então, só lembrando, Mercúrio fica retrógrado até dia 25 de abril, né? Então ainda tem chão e depois ele ainda passa pelos mesmos graus onde ele retrogradou, né? Que é a zona de sombra. Então a gente vai ter o mês inteiro de abril para revisar as coisas, tá? Não é o momento mais oportuno para agir, mas é o momento de você
eventualmente tirar algum projeto antigo do papel, né? Então, o período de retrogradação de Mercúrio é um momento muito interessante para a gente resgatar projetos antigos, né? Então, se eventualmente você no passado desenhou um projeto, né, que talvez você não tenha tido coragem, né, a coragem aí de Áries, né, para tirar do papel, né, para iniciar algo novo, para empreender, né, se é um projeto antigo, né, de empreender, né, de desenvolver algum projeto aí mais pioneiro, um trabalho mais pioneiro, talvez esse seja o momento de você retomar esse projeto, né? Até aproveitando esses acessos que a gente vai ter em virtude do eclipse, né? Onde a gente pode entrar em contato com algumas sombras, né? Que no passado fizeram com que a gente não tivesse coragem de se lançar para esse novo desafio, né? Então entender essas sombras, né? Tratar aí o que é possível de ser tratado e eventualmente implementar esse projeto antigo, né? Então, para implementar projetos antigos, né, o período é muito favorável, né? Que mais que a gente tem para essa semana? Eu acho que é isso, tá, gente? Assim, e assim, né? Júpiter já tá ali colado com Urano, né? A conjunção exata de Júpiter com Urano vai ser no dia 20 de abril. E eu vou voltar por aqui para fazer um vídeo específico sobre essa conjunção, que é um dos grandes aspectos astrológicos previstos para 2024, né? Então, o encontro desses gigantes, né, Júpiter e Urano, que promete abalar as estruturas, né, que promete trazer mudanças muito disruptivas para as nossas vidas, né, mudança das nossas bases, de coisas que a gente considera valiosas, né, porque é um encontro aí que está acontecendo no signo de Touro, né, que fala sobre valores, valores financeiros e valores internos também, né, e Urano é um planeta de mudanças disruptivas, é um planeta revolucionário, né, é um planeta bastante criativo, né, que coloca situações completamente improváveis nas nossas vidas, e Júpiter é o grande benéfico, mas além de ser o grande benéfico, né, o que me faz crer que essas mudanças que vão acontecer nas nossas vidas são mudanças positivas, ele também é um expansor, né, então a gente pode ter uma potencialização, uma amplificação dessas mudanças disruptivas de Urano, né? Mas depois eu vou voltar aqui para falar de uma maneira mais profunda, né, sobre essa conjunção. Lembrando que conjunção, gente, a conjunção é o potencial de plantar uma nova semente, né? Então, toda conjunção ela indica um novo início, né? É uma jornada que aqueles dois planetas vão fazer com relação a eles mesmos, né? Então, a Lua nova é uma conjunção do Sol com a Lua, mas a gente também está tendo aí, por exemplo, essa semana, essa conjunção de Marte com Saturno, né? Então, Saturno é mais lento que Marte, é uma conjunção, né, um novo ciclo, é uma nova jornada que Marte vai fazer com relação a Saturno, que vai levar 2 anos aí para ser concluída, né? Então, toda a conjunção ela traz essa potência de início, né? Essa potência da gente plantar novas sementes. Então, as coisas que vão acontecer nas nossas vidas ao longo dessa semana, não é que vai acontecer, mudou, acabou essa semana. Não, são sementes que estão sendo plantadas, né? Então, nessa lua nova, né, nesse eclipse solar total aí no signo de Áries, a gente pode acessar uma série de coisas que é só semente, né, que a gente vai ver o desenrolar, né, dessas coisas que a gente vai acessar aí, dessas coisas que vão acontecer nas nossas vidas ao longo do ano, né, pelos próximos 6 meses pelo menos, né, e aí depois a gente vai ter mais eclipses, então é uma história que está sendo contada, e também não é uma história que vai, assim, que, são acontecimentos que surgiram do nada, né, tudo é uma sucessão de causa e efeito, né, a gente vive esse emaranhado, esse intrincado de causa e efeito, né? Então toda causa produz um efeito, a maneira como a gente lida com esse efeito vai produzir uma nova causa e assim sucessivamente, né? Então já é uma história que está sendo contada, que teve a sua culminação aí, que vai continuar sendo contada daqui para frente, né? Tanto a história que está sendo contada pelo eclipse, quanto a história que vai ser contada aí por essa conjunção de Marte com Saturno, né? E de Júpiter também com Urano no dia 20 de abril, né? Então vale a pena a gente observar o que está acontecendo nas nossas vidas, né? O que a vida está apresentando para a gente aí durante essas conjunções, porque a gente vai dar continuidade aos trabalhos, né? Então a gente vai seguir trabalhando os assuntos aí que forem revelados, né? Os assuntos que forem desencadeados a partir dessas conjunções, tá? Vale super a pena, mais uma vez, repito, calcule a sua mandala astrológica para verificar onde está posicionado 19 graus o signo de Áries.
E verifique se você tem planetas também posicionados a 19 graus de Áries, Libra, Câncer e Capricórnio, né, os signos cardinais, porque se você tiver planetas nesses graus, né, 19, um pouquinho antes, um pouquinho depois, com certeza você vai ser super impactado pelo eclipse, né? Todo mundo vai, né? Então é só olhar ali a casa astrológica, né, que está sendo iluminada pelo eclipse. No meu caso é a casa 8, né? Então, beijo, abraço, boa sorte, né? Oremos. Mas, enfim, do mesmo. Eu tô esperançosa, assim, porque ao mesmo tempo que a casa 8 ela fala sobre crise, sobre morte, sobre transmutação, transformações profundas, né? Então, uma casa muito cabulosa, né? A casa de Escorpião, ao mesmo tempo, é uma casa que também fala sobre heranças, sobre dinheiro dos outros, né? Então, tem essa outra parte aí que compensa. Eu tô torcendo para que esse eclipse me traga aí, que eu ganhe na Mega Sena, né? Na Mais Milionária, sei lá, porque olha, eu vou te falar, viu? Mas é isso, né, gente? Então, tudo é karma, né? No final das contas, a gente sempre está no lugar que nós nos colocamos a partir das nossas decisões e dos nossos comportamentos, né? E eu não questiono mais os movimentos da vida, né? Até porque é muita infantilidade, né? Eu quero que a vida seja assim, eu quero que a vida seja assada. Não faz o mínimo sentido isso, né, gente? Então a gente tem que compreender, né, quais são os movimentos da vida, se alinhar com esse fluxo, né, e procurar fazer o melhor que a gente pode perante as situações que são apresentadas para nós. Beleza, amiguinhos e amiguinhas? Então é isso. Eu volto aí para falar sobre os próximos capítulos aí da novela Celeste. E aí eu recomendo que hoje, né? O eclipse já foi, mas se você tiver a oportunidade, procura reservar alguns minutos, né, para fazer essa leitura, né, do que está acontecendo na sua vida nesse momento, né, quais são os principais dilemas, as principais conquistas, né, como você está se sentindo, né, quais são as emoções, né, que estão borbulhando aí dentro de você, né, e acompanha, né, como essa novela aí da vida vai se desdobrar, né, então verifica aí como que a coisa vai evoluir, né, como que a coisa vai caminhar, né, porque a gente ainda vai trabalhar bastante com esses temas todos aí que vão ser desencadeados pelo eclipse. Boa sorte para todos nós! Beijo grande para todo mundo e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!